Ok, pessoal? Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo da hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Segundamente, estamos aqui mais uma vez juntos e separados para continuarmos aqui as nossas aulas de química durante esse período de pandemia, né? A gente vai trabalhar hoje com conteúdo do segundo ano. Na aula anterior, nós falamos sobre equilíbrio químico. O que seria o equilíbrio químico? Só fazendo um resumo do que a gente viu na aula anterior. Quando uma reação química reversível ela ocorre em um sistema fechado, é possível que após um determinado tempo o sistema atinja um estado que nós chamamos de equilíbrio químico. Esse equilíbrio químico ocorre quando as duas reações, a reação direta e a reação inversa, apresentarem velocidades iguais, ok? Então, o que a gente considerou na aula anterior, no vídeo anterior, é que em um sistema fechado, em um recipiente fechado, quando você faz uma reação química que pode ser reversível, essa reação, os reagentes vão sendo consumidos para formar produtos. Então, você tem uma reação que a gente chama de reação direta, e depois de um certo tempo, esses produtos formados começam a reagir formando aqueles reagentes, quer dizer, uma nova reação começa a ocorrer, que a gente chama de reação inversa. Quando essas duas reações atingirem a mesma velocidade, o sistema atinge um estado de equilíbrio químico. No equilíbrio químico, quando o sistema atinge o equilíbrio químico, nós podemos dizer o seguinte, que não há mais reações, ou que pelo menos a concentração de reagentes e produtos não vai mais variar. Então, o que difere um sistema em equilíbrio de um sistema normal, de uma reação normal em um sistema aberto, é que em um sistema aberto, uma reação química acaba quando todo reagente se torna produto. Em um sistema fechado, as reações acabam quando o sistema atinge um estado de equilíbrio. O grande problema da linguagem química, digamos assim, geralmente quando a gente fala em equilíbrio, dá uma ideia de igualdade. Então, você pode pensar que o equilíbrio é atingido quando as concentrações de reagentes e produtos são iguais, né? Teoricamente, se é um equilíbrio, então as concentrações deveriam se igualar. Não é o caso, ok? Quando um sistema atinge um equilíbrio químico, as concentrações de reagentes e produtos podem ser iguais, podem ser diferentes, mas elas vão ser sempre constantes. Como assim constantes? É um sistema aberto, quando todo reagente se torna produto, a reação acabou. Em um equilíbrio químico, você ainda tem uma certa quantidade de reagentes e produtos, e essa quantidade não vai mais se alterar, ela vai permanecer constante. Se você deixar lá o sistema parado por 10, 20, 30 horas, não vai haver variação nenhuma na concentração nem dos reagentes, nem dos produtos. E aí que entra o que nós chamamos de princípio de Le Chatelier, que foi estudado por Henri-Louis Le Chatelier. O Henri-Louis Le Chatelier, ele considerou o seguinte, eu tenho um sistema onde as concentrações de reagentes e produtos permanecem constantes. Eu tenho um sistema onde não há mais reação química acontecendo. A pergunta é, será que é possível que nesse sistema as reações químicas voltem a ocorrer? Quer dizer, as concentrações de reagentes e produtos sofram uma alteração? Sim. O princípio de Le Chatelier é enunciado da seguinte forma. Quando se provoca uma perturbação em um sistema em equilíbrio, este se desloca no sentido que tende a anular essa perturbação, se ajustando a um novo equilíbrio. Vamos tentar entender da seguinte forma, por exemplo. Vamos supor que você pegue um recipiente com água pura, ok? E aí nesse recipiente você coloca um pouquinho de sal, mexe, você vai perceber que o sal vai ser dissolvido pela água, concorda? E você vai adicionando sal, ok? A gente aprendeu que o sal ele apresenta um coeficiente de solubilidade. Esse coeficiente de solubilidade estabelece um limite, é o máximo de sal que eu vou conseguir colocar nesse recipiente
e a água vai conseguir dissolvê-lo, ok? É o máximo de sal que será dissolvido por essa quantidade de água. Então vamos supor que eu vou colocar uma quantidade de sal até chegar bem próximo ao limite de solubilidade, ao coeficiente de solubilidade. Então coloquei, mexi, pronto, deixei o sistema em repouso. Teoricamente, se eu coloquei uma quantidade de sal abaixo do coeficiente de solubilidade, todo aquele sal vai ser dissolvido pela água, concorda? Agora, se eu pegar esse recipiente, tampar e começar a perturbá-lo, mexer e etc., o que você vai perceber? Como a quantidade de sal está muito próxima do coeficiente de solubilidade, na hora que eu mexer o recipiente, você vai perceber que aquele sal dissolvido, ele volta para o estado sólido, e aí você consegue perceber, consegue visualizá-lo, mas depois que eu parar de agitar e colocar o sistema em repouso novamente, aquele sal volta a ser dissolvido, ok? Então o princípio de Le Chatelier é quase a mesma coisa. O sistema atingiu um estado de equilíbrio. Se eu gerar alguma perturbação, o sistema é deslocado, e quando eu falo em deslocamento, eu estou dizendo o seguinte, ó. Quando eu tenho um sistema em equilíbrio químico, eu tenho essa seta aqui, que representa duas reações, né? A reação direta, que é aquela que se processa para a direita, e a reação inversa, que é o contrário. Quando eu digo que o sistema vai se deslocar para anular essa perturbação, o que vai acontecer é o seguinte: dependendo do tipo de perturbação que você ocasionar, uma dessas duas reações vai começar a ocorrer até que o equilíbrio seja novamente restabelecido. Então, no princípio de Le Chatelier, vai haver um deslocamento no equilíbrio. E esse deslocamento pode ser no sentido da reação direta ou no sentido da reação inversa. Depende de como vai ser essa perturbação. Ok? O princípio de Le Chatelier considera que existem três perturbações que podem deslocar o sistema em equilíbrio. Quais são essas três perturbações? Qualquer variação na concentração de reagentes ou produtos, qualquer variação na pressão externa e qualquer variação na temperatura. Então, se eu tenho uma reação química, fiz um sistema fechado, ela atingiu o estado de equilíbrio. Está aqui o meu estado de equilíbrio. O sistema está lá quietinho. Aí eu penso assim, rapaz, eu vou perturbar esse sistema. Então eu posso perturbar de três formas. Ou eu altero a concentração, ou de reagentes ou de produtos, ou eu exerço uma pressão externa sobre esse sistema, ou, quer saber, eu vou aquecer ou resfriar esse sistema. Essas três condições é depois que o equilíbrio é atingido. Quando o equilíbrio já está lá, zen, você já pegou as concentrações de reagentes produtos, já obteve a constância de equilíbrio, e aí é que você gera essas alterações, ok? A questão é, vamos tentar entender como é que cada uma dessas perturbações pode deslocar um sistema em equilíbrio. Primeiro ponto, a concentração. A gente falou anteriormente, quando a gente estudou soluções, que a concentração expressa a quantidade de matéria, ok? É a quantidade de reagentes ou produtos que você está colocando no meio. Quando você faz uma reação química, você coloca, por exemplo, estou colocando esse exemplo como uma referência. Então você vai colocar uma certa quantidade de N2H2, eles vão reagir, vão produzir NH3, reação direta. Depois de um certo tempo, esse NH3 vai começar a reagir e restabelecer uma certa quantidade de N2H2, reação inversa. Duas reações ocorrendo simultaneamente. Quando elas atingirem a mesma velocidade, não haverá mais variação na concentração nem de reagentes nem de produtos e o sistema atinge o equilíbrio. A pergunta é, o que vai acontecer se, pronto, esse sistema está em equilíbrio? Aí eu vou e faço o seguinte, eu vou adicionar depois que, presta atenção, o sistema atingiu um equilíbrio.
as concentrações de reagentes e produtos são constantes. O que foi que eu fiz? Eu fui lá e adicionei uma certa quantidade de N2. Eu coloquei mais N2 no meio. Pergunta: será que esse sistema continua se mantendo em equilíbrio? Sim ou não? Eu não sei se vocês lembram, mas quando o equilíbrio é atingido, a gente pode expressar a constante de equilíbrio, que para essa reação seria representada dessa forma aqui, ó. Ok? Esse K significa constante. Se esse K é uma constante, quer dizer que ela não se altera. Quer dizer que sempre que essa reação, em uma determinada condição, atingir um equilíbrio químico, não importa as quantidades de reagentes que eu coloquei inicialmente. Quando o equilíbrio for atingido, e eu pegar os valores, eu pegar as concentrações nesse equilíbrio e jogar nessa fórmula, eu sempre vou obter o mesmo valor. Claro, se eu alterar as condições iniciais, eu vou alterar o Kc, isso é óbvio. Mas se eu fizer essa reação sempre nas mesmas condições, o Kc deve ser sempre o mesmo valor. Ele é uma constante. Então, se eu adicionei N2, eu aumentei a concentração de N2 aqui. Se eu aumento a concentração de N2 e vou fazer o cálculo, eu vou obter o mesmo Kc que eu obtive antes? Não. Se eu não vou obter o mesmo Kc que eu obtive antes, então quer dizer que esse sistema não está em equilíbrio. Se ele não está em equilíbrio, o que ele vai fazer? Ele vai se deslocar para que o equilíbrio seja atingido. Então, pela lógica, se eu aumentar a concentração de N2, para que eu consiga restabelecer a constante, eu tenho que aumentar a concentração de NH3 também, concorda? Só que eu não vou fazer isso. É o próprio equilíbrio que vai fazer, porque ele precisa anular essa perturbação que eu criei. Então ele vai perturbar da seguinte forma: a partir do momento que eu adicionei N2, esse excesso de N2 que eu adicionei, essa quantidade a mais de N2 que eu adicionei, vai ter que se transformar em NH3. E a única maneira desse N2 se transformar em NH3 é se ele começar a reagir. Quer dizer, se ele deslocar a reação no sentido direto. Então ele vai provocar um deslocamento para a direita. Fazendo com que ele comece a reagir, produzindo NH3. Aí quando eu conseguir a quantidade de NH3 necessária para o equilíbrio ser novamente restabelecido, aí o sistema atinge o equilíbrio que já é diferente daquele equilíbrio que ele tinha atingido anteriormente. Ok? Ah, professor, mas se ao invés de adicionar N2, se eu adicionasse NH3, o NH3 está desse lado. Se ao invés de adicionar NH2, que está desse lado, eu adicionar o NH3, o que é que vai acontecer? Ora, se eu adicionar o NH3, eu vou aumentar a concentração aqui. Para que o equilíbrio seja novamente restabelecido, o que é que tem que acontecer? Eu tenho que proporcionalmente aumentar as concentrações de N2 e de H2. Quer dizer, se eu tenho um recipiente fechado, eu abri o recipiente, coloquei NH3 e fechei novamente. Perturbei o equilíbrio, que eu adicionei mais moléculas de NH3. Para que ele seja novamente restabelecido, o que esse NH3 vai ter que fazer? Ele vai ter que reagir. Para quê? Para formar NH2 e H2. Só que quando o NH3 reage, ele provoca um deslocamento no sentido inverso. Então ele faz com que a reação inversa comece a acontecer. Então ele vai provocar um deslocamento
para a esquerda. Ok? A grosso modo é como se eu pensasse o seguinte. Ó. Imagine que eu tenho um sistema em equilíbrio. Esse é o sistema em equilíbrio. Ó. Ele está bem equilibradozinho. Aqui na bundinha do pincel, eu tenho N2 e H2. E aqui na tampinha do pincel, na cabecinha do pincel, eu tenho NH3. Eu vou colocar uma bolinha bem no meio desse sistema. Vamos supor que isso aqui não seja redondinho assim, seja retinho, de uma maneira que eu coloque uma bolinha e ela fique paradinha. Ela fica paradinha porque o sistema está em equilíbrio. A questão é, se eu adicionar N2, de que lado está o N2? Está aqui, ó. Se eu adicionar N2, eu vou aumentar a concentração de N2. Se eu aumentar a concentração de N2, o que é que vai acontecer com a bolinha? A bolinha vai cair para a direita, concorda? Só que eu não posso deixar essa bolinha cair, porque eu preciso do equilíbrio. Então, para essa bolinha não cair, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso levantar aqui, ó, para que ela volte para o meio. Só que eu não vou fazer isso. É o próprio sistema que vai fazer isso aí. Como? Provocando uma reação química. Que reação é essa? A reação direta. A mesma coisa acontece do outro lado. Se eu aumento a concentração de NH3, a bolinha vai caindo para esse lado. Então é necessário haver um aumento na concentração de N2 e H2 para que o equilíbrio seja novamente restabelecido. Ok? Então, esse é o princípio de Le Chatelier. Se você aumenta a concentração de um lado da equação, o equilíbrio sempre é deslocado no sentido oposto. Então, se eu adiciono na esquerda, desloca para a direita. Se eu adiciono na direita, desloca para a esquerda. E quando eu falo para a direita, eu estou falando na reação direta. Para a esquerda, eu estou falando na reação inversa. Ok, pessoal? Então, essa é a primeira condição, ou essa é a primeira perturbação possível para um sistema em equilíbrio. Ok? Segunda perturbação. Pressão. Eu tenho um sistema fechado, o sistema atingiu um equilíbrio. Ok. O que acontece se eu aumentar a pressão externa? A pressão é inversamente proporcional ao volume. A gente falou isso quando nós falamos em fatores que alteram a velocidade de uma reação. Pressão é inversamente proporcional ao volume. Então, se eu tenho um recipiente e eu aumento a pressão, o que vai acontecer com o volume do recipiente? Vai diminuir. Então a pergunta é essa: imagina o sistema lá atingiu um equilíbrio. Está lá todo mundo feliz, satisfeito, as concentrações constantes. O que vai acontecer se eu gerar um aumento na pressão? Se eu aumentar a pressão, o que vai acontecer é que vai haver uma diminuição no volume. Se vai diminuir o volume do recipiente, vai ficar mais apertado para as moléculas ficarem ali, concorda? Então, quando eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. Aí o sistema vai dizer, rapaz, eu estou incomodado com esse espaço menor. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou me deslocar de uma maneira que eu consiga ocupar melhor esse espaço menor. A questão é, ele vai gerar um deslocamento. No sentido direto ou no sentido inverso? O que você vai ter que fazer? Qual dos dois lados ocupa menor volume? Eita, professor, como é que eu vou fazer isso? Simples. Você pode olhar para cá, ó. Coeficientes estequiométricos. Esses coeficientes estequiométricos expressam a quantidade em mols, que pode ser representada como um volume molar. Então, por exemplo, do lado dos reagentes, aqui não tem nenhum valor. Quando não tem valor, subentende-se 1. Quantos mols de reagentes eu tenho aqui? 4 mols no total. Do lado dos produtos, eu tenho 2 mols. Se eu considerar isso aqui como um volume molar,
Qual dos dois lados tem menor volume? Qual dos dois lados ocupa menor volume? 4 mols ou 2 mols? 2 mols, concorda? Então, se eu aumentei a pressão e vou diminuir o volume, é de se esperar que o sistema se desloque no sentido que ocupe menor volume molar, que no caso é no sentido dos produtos. Então ele vai deslocar para a esquerda ou para a direita? Para a direita, né? Ok? Então ele tende a se deslocar para a direita. Ok? Sempre que você exerce um aumento na pressão. Se por algum motivo você diminui a pressão, e aí eu tenho um sistema com paredes móveis, e essa diminuição na pressão provoca um aumento no volume. Se provoca um aumento no volume, o sistema vai dizer assim, opa, tem mais espaço aqui para eu ficar. Se tem mais espaço aqui para ficar, eu vou ocupar esse espaço de uma maneira mais proveitosa, digamos assim. Qual dos dois lados ocupa maior volume? Esquerda ou direita? Ocupa maior, né? Esquerda. Então, o equilíbrio é deslocado para a esquerda. Aí você diz, professor, e se os dois lados tiverem o mesmo volume molar, ele vai se deslocar para a esquerda ou para a direita? Se os dois lados, reagentes e produtos, tiverem o mesmo volume molar, um aumento ou diminuição da pressão não vai deslocar o sistema. Não vai deslocar o sistema. Esse deslocamento com pressão só existe se os volumes molares forem diferentes. Ok? Se for igual, não vai fazer sentido aumentar ou diminuir a pressão e esperar que essa perturbação desloque o sistema em equilíbrio. Ok? Então, sempre que aumentar a pressão, desloca para o lado que tiver menor volume molar. Como é que eu vou saber isso? Eu vou somar os coeficientes estequiométricos de todos os reagentes e produtos, de um lado e do outro. Ok? E aí aumenta a pressão, vai para o menor, diminuição da pressão vai para o maior. Ok? É um pouquinho complicado no começo, mas depois que você entende o princípio básico, você começa a perceber que as coisas vão fazer mais sentido. Ok? Então, falamos sobre concentração e pressão. O terceiro fator é a temperatura. Esse é um pouquinho mais complicado. Ok? Porque a temperatura vai depender desse aqui, ó. Nós temos que saber o ΔH, não o valor exato, mas o ΔH de cada reação. Ok? Se eu estou colocando aqui, ó, essa é a reação, e eu dei isso aqui, ó, ΔH menor do que zero. A gente aprendeu anteriormente que quando o ΔH é menor do que zero, nós temos uma reação exotérmica, certo? O que é uma reação exotérmica? É aquela que libera calor. Ok? Mas, professor, aqui você diz que tem duas representações, uma reação direta e uma reação inversa. Esse ΔH refere-se a qual das duas reações? Obviamente, a reação direta. Então, se esse ΔH é menor do que zero, então eu posso dizer que a reação direta é exotérmica e a reação inversa é o contrário. É o quê? Endotérmica.
ok? Sempre o contrário. Se aqui fosse ΔH maior do que zero, ΔH positivo, então a reação direta seria endotérmica e a inversa seria exotérmica. Então, enquanto a exo libera calor, a endotérmica faz o quê? Absorve calor. Então, vamos imaginar um caso em que eu tenho um sistema em equilíbrio. Esse sistema está aqui, atingiu o equilíbrio, certo? O que vai acontecer se eu aumentar a temperatura? O sistema que estava lá em equilíbrio vai dizer, opa, peraí, alguma coisa está errada. A temperatura aumentou aqui do nada. E agora, o que é que eu faço? Quando você aumenta a temperatura, isso vai provocar um aumento o quê? No calor. Se você aumenta a temperatura, você vai jogar no sistema mais calor, concorda? Se você joga mais calor, se você aumenta o calor, a pergunta é, o que eu vou fazer para... aumentou o calor. O que eu vou fazer com esse calor que entrou no sistema? Eu vou usá-lo. De que forma? Simples. Se eu aumento o calor, aqui é o sistema. Se eu jogo mais calor no sistema, o sistema vai dizer assim, quer saber? Me dê esse calor. E vai começar a absorver esse calor. Quando o sistema absorve o calor, ele favorece o deslocamento no sentido da reação direta. E qual é a reação direta? Desculpa, ele favorece o equilíbrio, digamos assim, no sentido da reação endotérmica. Porque se você joga calor e o sistema começa a absorver esse calor, o que vai acontecer? Ele vai começar a reagir e a reação que vai ocorrer é a reação endotérmica. E qual é a reação endotérmica? A reação endotérmica não é a inversa? Então, nesse caso, o equilíbrio passa a ser deslocado para a esquerda, no sentido da reação inversa. Ok? É complicado, né? Para entender essa parte, isso aqui é um pouco mais chato. É só você pensar o seguinte. Primeira coisa, você vai ter que descobrir quem é exo, quem é endo. Se aumentar a temperatura, você sempre favorece o processo endotérmico. Professor, então isso quer dizer que se eu diminuir a temperatura, vai haver uma diminuição do calor. Se vai diminuir o calor, esse calor vai ter que sair de algum lugar. E ele vai sair da onde? Da reação exotérmica. Ok? Então esse é o princípio. Sempre que aumentar a temperatura, favorece o processo endotérmico. Então, para essa reação aqui, se eu aumento a temperatura, eu favoreço a reação inversa. Então, eu vou dizer que o equilíbrio desloca para a esquerda. Se eu diminuo a temperatura, eu favoreço o processo exotérmico. Se nessa reação, a reação exotérmica, se nesse sistema, a reação exotérmica é a reação direta, então eu vou provocar um deslocamento para a direita. Ok? Isso a gente usando essa reação como referência. Mas isso vale para todo e qualquer sistema em equilíbrio. Ok? No caso da concentração e da temperatura, qualquer variação pode deslocar um equilíbrio. No caso da pressão, vamos dizer assim, só vai haver um deslocamento do equilíbrio se os volumes molares forem diferentes. Ok? É claro que a gente tem que lembrar também, quando a gente fala em concentração, que para expressar o Kc, a gente não coloca substâncias no estado sólido. Então não faz sentido a gente aumentar a concentração de substâncias sólidas. Então geralmente a gente está trabalhando com soluções gasosas ou com reagentes e produtos gasosos ou em solução aquosa. Ok?
É um pouquinho chato de entender no começo, mas depois que você vai percebendo, depois que você vai usando a lógica, fica teoricamente mais fácil. Então, resumindo, aumentou a concentração de um lado, desloca no sentido oposto, ok? Sempre. Aumentou na esquerda, desloca para a direita. Aumentou na direita, desloca para a esquerda. Pressão. Aumentou a pressão, desloca para onde tem menor volume. Aí pode ser direita ou esquerda. Diminuiu a pressão, desloca para onde tem maior volume. Se os volumes forem iguais, não vai deslocar em sentido algum. Aumentou a temperatura, desloca para o sentido da reação endotérmica. Diminuiu a temperatura, desloca no sentido da reação exotérmica. Ok? Então esse é o princípio de Le Chatelier. Não tem nenhum cálculo a se fazer, não, é mais teoria. Ok? Então eu vou passar uma atividade para vocês tentem fazer. Se vocês tiverem dúvidas, vocês falam, professor, não deu para entender não. Aí eu gravo uma aula simples mesmo para jogar no WhatsApp com outros exemplos. Eu coloco mais alguns exemplos para vocês verem essas diferenças, ok? Porque eu não quero colocar um vídeo muito curto, então eu não vou colocar aqui muitos exemplos. Então, até porque isso aqui é um conceito básico que vocês têm que saber, ok? Então, para cada reação, para cada equilíbrio, vocês vão sentir essas mudanças, digamos assim, ok? Então, por hoje é só. Até a próxima aula e eu espero que vocês se cuidem, ok?